Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e inventei de fazer outro curso superior de licenciatura em computação lá na Rural também. A partir desse curso eu comecei a pensar em estudar de um jeito diferente e esse aqui é meu estudo, criar videoaulas. Beleza? Então vamos lá. Eu acabei de acabar uma série de vídeos chamados Lógicas Proposicionais. E agora a nossa próxima série de vídeos, rumo a desvendar matemática discreta, são os tipos de provas matemáticas. Beleza? Então vamos lá. Por que provar? A matemática é uma ciência exata. Então as coisas da matemática podem ser utilizadas só podem ser utilizadas se forem provadas. Às vezes são utilizadas sem ser provadas mesmo, mas isso é outro tipo de matemática, certo? Matemática a nível superior que não importa pra vocês, pra gente aqui agora. Então vamos lá, devagarzinho. Então, ó, o que é uma conjectura? É uma afirmação matemática que ela não foi provada ainda. E um teorema é uma afirmação matemática que já foi provada. Então, olha o poder da prova. A prova vai transformar uma conjectura em um teorema. Então, se você pegar uma conjectura, provar ela sai de conjectura e vira um teorema. Só que não são chamados só de teoremas aqui, né? Pode ser teoremas, lemas, corolários. Depende da força e da potência do teorema. Mas vamos resumir para teoremas. Então vamos lá. E como é que a gente vai provar isso? Ah, tá. Pegar uma conjectura e provar ela, transformar ela em um teorema. E como é que a gente vai provar essas conjecturas? Devagarzinho. Nessa videoaula, eu vou mostrar 5. E nas videoaulas, nessa série de vídeos agora inicial, eu vou provar. A gente vai utilizar 3 principalmente. Mas existem mais. Então vamos devagarzinho. O contra-exemplo é a primeira. Prova por exaustão. A prova direta. A prova pela contrapositiva. E a prova pelo absurdo. Além dessas 5, tem várias outras. Por exemplo, prova por indução. E outras. Certo? Que eu vou mostrar depois, futuramente, por aqui também. Então vamos lá. Vamos mostrar como é que funciona cada uma. E provar alguma coisa por elas, né? Então vamos devagarzinho. Contra-exemplo. Como é que funciona ela? Aqui a gente vai provar. A gente vai simplesmente achar um valor que a conjectura falha. Tá. Como ele vai mostrar que a conjectura falha, a gente só usa aqui em conjecturas que não são verdadeiras. Tá. Então vamos devagarzinho. Um exemplo disso aí seria a conjectura: todos os números primos são ímpares. Isso é verdadeiro? Será que tem algum valor que isso aqui não funciona? Então nosso contra-exemplo vai ser o 2. Porque a gente já sabe que o 2 ele é primo e ele é par. Então, o 2 ele é o contra-exemplo da afirmação acima. Então, a afirmação acima, ela é falsa. Beleza? Então, vamos para a próxima. Prova por exaustão. Só o nome me cansa dessa prova. Putz. Como assim? Então, ó, como é que funciona essa? A gente vai pegar os valores da conjectura e vamos provar um a um. Resumindo. A gente vai pegar cada valor da conjectura e vai provar um a um. Olha isso. Então, ó. Como a gente vai provar um a um, a gente só usa exaustão quando a quantidade de termos da conjectura forem baixíssimas. Não adianta a gente utilizar a exaustão numa questão que assume 15 valores, por exemplo. Então, a gente vai utilizar em baixos. Então, aqui a gente vai focar muito nisso, mas vamos provar alguma coisa. Um exemplo disso aqui seria: um n é um número natural, tal que se n for par e 4 menor que n menor que 10, então n pode ser escrito como a soma de dois números primos. Tá. Então, vamos começar aqui. 4 é menor que n menor que 10, ou seja, n é maior que 4 e menor que 10. Quais são os números naturais que são maiores que 4 e menores que 10 ao mesmo tempo? A gente tem 5, né? O 5, 6, 7, 8 e o 9. Só que a gente não quer esses 5. A gente quer os números que estão aqui e que são pares. Então, o 5, o 7 e o 9 vão pro beleléu. Aí a gente fica só com 6 e 8. Como a gente só tem dois valores para essa conjectura, então dá para provar por exaustão, né? Como seria escrever 6 pela soma de dois números primos? 6 é 3 mais 3. 3, ele é primo. Note que na conjectura não fala nada sobre os primos serem iguais ou diferentes. Vamos para a próxima. N igual a 8. Então, ó, se 6 a gente escreveu como 3 mais 3,
8 a gente vai escrever como 3 mais 5. Então, ó, como 6 e 8 são escritos pela soma de dois números primos, então a gente provou pelo método da exaustão. Massa. Só que, pera aí, né? A gente provou dois tipos, dois jeitos. Só tinha dois valores, o 6 e o 8. Então, se a gente tiver 15, 20 mil valores, aí não vai utilizar um negócio desse. Então, por isso que aqui a gente não utiliza muito a prova por exaustão. Porque normalmente a conjectura pode assumir vários valores, às vezes até infinitos. Certo? Então vamos devagarzinho. Agora, a prova mais legal da aula, que é a prova direta. A prova direta, ó, nota que eu escrevi do lado da prova direta. A condicional. P condicional o quê? Então a gente só vai usar a prova direta se tiver realmente uma condicional. P, então o quê? Só que a condicional não vai estar assim. Ela vai estar na linguagem natural e a gente vai precisar enxergar isso aí. Então, caso você chegou agora, esse foi o seu primeiro vídeo que você viu, então dá uma olhadinha no vídeo 3 e no 5 de lógica proposicional. Lá eu explico o que é uma condicional e como transformar da linguagem natural para a fórmula lógica. Beleza? É necessário, é importantíssimo. Então vamos devagarzinho. Como é que ainda vai funcionar? Como é que a prova direta? Então a gente vai criar um argumento lógico estruturado do seguinte jeito. A gente vai assumir P como verdade, mesmo quando for alguma coisa duvidosa. Mas a gente vai assumir como verdade P, certo? E vai traçar um objetivo para encontrar Q. Resumindo, a prova direta consiste assim. Hipótese, a gente vai admitir P como verdadeira. P ela é verdadeira aqui, a partir de agora, certo? Vai criar algum argumento lógico para tentar encontrar a veracidade da tese. Então a conclusão vai ser encontrar Q como verdade a partir de P. Tá, falar isso é muito bonitinho. Vamos fazer um exemplo? Tá. O exemplo da gente, ó, deixei aqui na minha cabeça resumido, como é que faz prova direta, certo? Então, ó, nosso exemplo vai ser esse aqui. Se A divide B e A divide C, então, para qualquer inteiro M e N, temos que A divide MB mais NC. Tá. Vamos devagarzinho. Vamos assumir P como verdade. Que é nossa hipótese aqui? É A divide B, A divide C. E a nossa tese é A divide MB mais NC. O que significa A divide B? Resumindo tudo, significa que B ele é múltiplo de A. Então B pode ser escrito como uma multiplicação de A vezes alguma coisa inteira, certo? Então, pela definição de B divide A, a gente tem B igual a K vezes A. A mesma coisa vale para C. C vai ser igual a J vezes A. E a mesma coisa vale para baixo. MB mais NC vai ser igual a Z vezes A. Certo? Observação. K, J e Z são inteiros. Certo? Então vamos devagarzinho. Então a gente já entendeu quem é nossa hipótese e quem é nossa tese. Então vamos lá. Deixei aqui nosso exemplo em cima. Então, nossa prova direta aqui em cima. Então vamos começar realmente a provar. Então, ó, a gente vai assumir como verdade P. Ou seja, vai assumir como verdade que A divide B e que A divide C. Então assumiu como verdade. Pela definição de divide, a gente tem, ó, A divide B. Vai existir um K inteiro, certo? Tal que B igual a K vezes A. Eu vou deixar isso salvo como o número 1. A mesma coisa vale para A divide C. Então vai existir J inteiro, tal que C igual a J vezes A. Vou deixar isso salvo como 2. Tá. Então, note que na tese da gente, a gente tem um M e um N. E eles são inteiros. Então a gente tem que colocar aqui também. Seja M e N números inteiros. Então, massa. Só que note que também na nossa tese, não tá o B sozinho, como ali tá. Tem um M vezes B. Então, como tem M vezes B, então a gente tem que fazer algum jeito para aparecer um M vezes B. Então, eu vou começar de 1 aqui, certo? A1 da gente não é B igual a K vezes A? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar ambos os lados dessa igualdade por M. Então, vai ficar MB igual a M vezes K vezes A. Olha, já apareceu um MB aqui, tá feliz. A mesma coisa vale para o C. O C não aparece sozinho lá em cima. Vai ter multiplicado por N. Então, vamos lá. A partir de 2, C igual a J vezes A. Então, NC, N vezes C, vai ser igual a N vezes J vezes A. Esse vai ser nosso número 4. Massa. Pronto. E agora, o que é que a gente vai fazer? Note que o MB está somado com o NC.
Então eu vou pegar 3 e vou somar ambos os lados n vezes c. Vou somar, viu? Então vai ficar m vezes b mais n vezes c igual a m vezes k vezes a mais n vezes c. Ou seja, essa equaçãozinha que tá aí bonitinha. Não é uma equação, é essa igualdade que tá aí bonitinha. Certo? Filé. Então vamos deixar. Para deixar mais bonitinho, vou deixar aqui do lado esquerdo de vocês os nossos 4 números, nossas 4 igualdades salvas. E na minha cabeça ainda tá a prova. Tá mais não. Tirei. Então vamos lá. Isso aqui foi o que a gente tinha. M vezes B mais N vezes C igual a M vezes K vezes A mais N vezes C. Só que eu não quero esse N vezes C do lado direito da igualdade. Do lado direito da igualdade. O que é que eu vou fazer? Vou usar o 4 e vou tirar esse N vezes C do lado direito da igualdade e vou colocar um N vezes J vezes A. Certo? Porque NC tem o mesmo valor que isso. Massa, agora tá ficando mais bonitinho. Então, ó, vou colocar A em evidência. Certo? Como é que vai ficar? M vezes B mais N vezes C igual a esse trambolho vezes A. Olha, você lembra da nossa tese? Nossa tese lá foi M vezes B mais N vezes C igual a Z vezes A. Agora eu quero transformar esse M vezes K mais N vezes J em um Z. Como é que a gente faz isso? Ó, o conjunto dos inteiros ele é fechado para soma e multiplicação. Ou seja, se a gente somar ou subtrair dois números inteiros, ou somar, subtrair e multiplicar dois números inteiros, mas estou falando de soma e multiplicação, né? Então, somar ou multiplicar dois números inteiros, esses números inteiros continuam inteiros, certo? Então, a gente pode fazer M vezes K mais N vezes J igual a um Z, e esse C sendo inteiro. Por quê? Porque o conjunto dos inteiros ele é fechado para soma e multiplicação. Olha aqui, filé. Então agora, massa. Então agora a gente tem 5. Se a gente pegar a fórmula 5, a gente vai ter que M vezes B mais N vezes C igual a Z vezes A. E era isso que a gente queria chegar. Pela definição de divide, a gente chegou agora que A divide MB mais NC. Certo? E era exatamente isso que a gente queria provar. Então isso aqui foi provado, que é a nossa conclusão, né? Agora está provado, pela forma direta, que essa conjectura ela é válida para todas aquelas requisições que ela fez, certo? Então aqui foi a prova direta. No próximo vídeo eu vou falar sobre a prova contrapositiva e depois vai ter mais um vídeo falando sobre prova por absurdo, beleza? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o que é que você achou desse vídeo, certo? Cheiro, cheiro, tchau, tchau!